A gente vai falar agora de polícia. Uma equipe do Garra, da Polícia Civil de São Paulo, efetuou uma prisão que foi gravada por câmeras de segurança. O grupo agiu rapidamente depois de receber uma denúncia de um PM, a Paisana. Acompanhe as imagens agora. Esse aí é a pessoa que foi presa. Ele estava vendendo um Citotex. Você está acompanhando essa ocorrência, Paulo? Você que foi do Garra, né? Você foi 10 anos do Garra, não é isso? 10 anos do Garra, da Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil. Ele foi preso pelos policiais civis Giuliano e Rafael. Aliás, trabalhei com o Rafael, um brilhante policial corajoso. Receberam a informação de um policial militar que escutou uma conversa, que ele estava vendendo esses produtos abortivos. Foram atrás desse indivíduo, prenderam esse indivíduo empreendeu fuga, resistiu à prisão, foi autuado em flagrante, um indivíduo com várias passagens criminais por roubo, por furto, crimes contra o patrimônio. E pasmem, aliás, não é surpresa para ninguém mais, né? Saiu na audiência de custódia. Então, tem casos que não adianta a gente ficar culpando a lei, porque, salvo engano, ele foi tipificado no artigo 273, que é uma pena altíssima de 10 a 15 anos. Ele foi preso por resistir à prisão e aí sai na audiência de custódia. Não é culpa da lei, não. Aí é culpa do juiz que não viu esses antecedentes criminais e resolveu soltar o indivíduo. Ou seja, não dá para culpar a lei toda hora. O judiciário também tem parcela de culpa em certos casos, como no caso aí que os policiais se arriscaram, foram atrás de um bandido, quanto mais no mundo do crime, já tinha sido preso por roubo, por furto, extensa ficha criminal. Depois de 24 horas, tá solto, né? E os policiais aí, eu só tenho a dizer parabéns para vocês, em especial ao Rafael, que eu trabalhei e lá dei com ele algumas ocorrências, inclusive com trocas de tiro. Parabéns aos policiais civis que enxugaram o gelo e a justiça soltou em menos de 24 horas. Olha que situação, hein, ô Piperno? A informação é de que o policial militar estava à Paisana, ouviu esse cidadão aí chamado Kaique, que estava falando ao telefone sobre vender, entregar Citotec, que é um abortivo. O policial militar, a Paisana, foi lá, viu uma viatura do Garra, contou a história e eles juntos ali, os policiais do Garra, efetuaram a prisão dele. Interessante essa atuação conjunta, né? De policial militar a Paisana com policial civil, que não é muito comum, né? Mas eu acho que cada vez mais isso tem que se repetir, né? Porque quanto mais você, por exemplo, tem esse tipo de troca de informações, de integração entre as várias corporações, é óbvio que a tendência é que o combate ao crime seja mais eficiente. Mas isso é só uma parte da questão. A outra, nos vários programas que a gente participa, isso tem sido um tema recorrente, a atuação da justiça do Brasil. Porque, veja, o Brasil é um país que tem lei para tudo. Acho que foi a Júlia que no começo do programa falou exatamente do fato de que lá nos Estados Unidos a Constituição é enxuta. Não tem tanta lei assim mesmo, né? Por exemplo, no Reino Unido existe uma Constituição consuetudinária, né? Enfim, baseada em hábitos, em costumes e não exatamente no texto escrito. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, como a gente gosta de papel, de texto para tudo, tem lei para qualquer coisa que você possa imaginar. Agora, nós temos também o judiciário mais caro do mundo, 1,6 do PIB, sendo que a média mundial é de 0,4. Ou seja, a gente tem um judiciário que ele custa, em tese, 4 vezes mais do que a média mundial. E me parece que esse judiciário não é eficiente. Então, é isso que a gente tem que, enfim, passar a discutir com muito mais insistência, porque o judiciário do Brasil, ele é muito bem pago, ele gasta muito dinheiro e ele interpreta mal as leis, porque existe lei para tudo. Então, outro dia tinha um sujeito que foi preso, que foi detido, aliás, 8, 10, 12 vezes pelo mesmo tipo de ocorrência e toda hora ele estava na rua. São 11 horas e 39 minutos. Quem estava na rádio, no intervalo da rádio, está voltando agora. A gente está repercutindo aqui uma ação interessante do Garra, que é da Polícia Civil de São Paulo, que prendeu em flagrante um cara que estava vendendo Citotec, que é um abortivo. Essa ação foi gerada a partir de uma denúncia de um policial militar à Paisana, que ouviu o cara falando no celular sobre a venda deste medicamento abortivo, comunicou os policiais do Garra e eles efetuaram ali a prisão. O Piperno estava falando e, curiosamente, enquanto o Piperno falava, Júlia Luci aplaudia. Eu quero entender essa conexão entre a esquerda brasileira e a Júlia Luci aplaudindo o Fábio Piperno. Conta aí, Ju.
mas eu já o aplaudi várias vezes. Olha... Não, gente, a gente precisa escutar as pessoas, né? Esses rótulos, eles têm um condão de afastar e de emburrecer o povo, porque, assim, a gente precisa debater. E, inclusive, quando o Piperno traz esses dados sobre o custo do judiciário e a sua indiscutível ineficiência, né, incapacidade de responder rapidamente às demandas de quem o procura, isso não significa desrespeitar as instituições, né? Porque eu vejo que hoje é um discurso cristalizado. Temos que respeitar as instituições, como se a gente não pudesse questionar, como se a gente não bancasse as instituições e como se as críticas também não fossem necessárias no processo de aperfeiçoamento, né? Então tem várias explicações para o judiciário brasileiro ser assim, tão ineficiente. Uma delas, sim, é o excesso normativo, né? Tudo no Brasil tem alguma limitação, tem alguma lei, tem alguma obrigação, e é por causa disso que, inclusive, as pessoas desconhecem as leis e acabam praticando uma série de delitos ali cotidianamente porque não conhecem, não sabem dessas restrições. Então é importante fazer o enxugamento, né, das leis do Brasil, condensar, revisitar outras. Esse é um trabalho do Congresso. Mas, infelizmente, hoje a gente se perde muito em discussões inócuas, né? E aí, falando um pouco sobre carnaval, a gente escutou aí alguns artistas, né? Quando a gente vê o nível das letras que viram sucesso no Brasil, eu particularmente sinto vergonha, né? Quando a gente vê o que é repetido ali de uma forma... meio robótica até, a sensação que me dá é que a gente abriu mão da dignidade humana, do respeito com o nosso próprio corpo, do respeito com o outro. Eu começo a massificar a ideia que o outro não é nada, que o outro não merece meu respeito. E quando eu massifico isso nas músicas, é natural que as pessoas se agridam na rua, né? Como a Ana colocou assim, essa cultura de violência, ela se espalha. E aí, sempre em ano eleitoral, a gente pega o resultado, vê quem foi eleito e também chama muita atenção a baixíssima qualidade de quem foi eleito. E para quem está escutando a gente hoje, saiba, nenhum político ruim nasceu político, ele foi escolhido pelo povo. Se o povo escolhe essas músicas de péssima letra e se escolhe também conviver dessa maneira desarmoniosa, desrespeitosa e violenta, é óbvio que isso vai culminar numa eleição de péssimos vereadores, de péssimos prefeitos. Então a gente precisa entender que está tudo conectado, que a sociedade brasileira não está vivendo as diversas crises como a gente vê hoje do nada. Não, a explicação é muito clara, os valores foram perdidos e isso, defender valor não tem nada a ver com esquerda e com direita, tem a ver com o ser humano, né? O esquerda e a direita é uma perspectiva de enxergar o papel do Estado. Para um tem que ser maior, para outros tem que ser menor, é só isso. Mas a defesa de valores e o questionamento do errado, ele tem que ser abraçado por todos nós, independente da matiz ideológica. Ô, Ana, agora tem uma questão interessante, né? O Paulo até já falou disso. Bonito, uma atuação conjunta aí, Polícia Militar, Polícia Civil, prisão em flagrante, policial paisana trabalhando, né? Tá no horário de folga, enfim. Mas daí o cara tem uma vasta ficha criminal, roubos e furtos inclusive, e ficou só um tempinho na prisão, foi solto no dia seguinte. Começa a gerar uma insatisfação na própria polícia, né? O cara vai querer trabalhar? Vai se colocar a vida em risco para prender um cara e ser solto no outro dia? Nelson, eu ia pedir a palavra para tocar exatamente nesse ponto. Quão desestimulante deve ser para esses policiais se arriscarem, fazerem essa tarefa conjunta para ver o cara na rua ali no dia seguinte, né? Eu acho que assim, ontem a gente estava conversando sobre essa demonização da polícia pela sociedade, como que a polícia é encarada às vezes de uma forma não tão boa por parte da população, e eu faço aqui o exercício de reflexão para as pessoas se colocarem no lugar desses policiais, que fizeram todo o trabalho deles de forma irretocável, e a gente falou quão legal é essa atuação conjunta das polícias. Eu acho que o caminho
é essa atuação conjunta, porque o crime é muito sofisticado. A gente precisa utilizar todos os instrumentos que a gente puder para conseguir combater o crime. Esse caso é muito ilustrativo de como isso deu certo, porque eles conseguiram pegar o cara, prender o cara e, de repente, ele é solto. Quão frustrante não é isso para os policiais que participaram dessa operação, para a sociedade como um todo. Todos nós aqui estamos indignados com essa situação. Então, é de se pensar e de se refletir formas eficazes para que isso não aconteça mais. E aí, Paulo? Não, e a base da polícia, aqueles que estão na linha de frente, que correm o risco de perder a vida em todos os plantões, dificilmente eles brigam. A briga ocorre na cúpula, por ego. Seja de coronel, de delegado, de GCM, a briga sempre acontece na cúpula. Porque quem está embaixo, eu preciso do meu investigador, eu preciso do escrivão, o tenente ele precisa do cabo, do soldado, do sargento, porque senão a gente morre. E agora, as cúpulas que estão lá no ar-condicionado, e muitos deles, já falei aqui, muitos coronéis de pelúcia, delegados de pelúcia, que nunca prenderam nem o dedo na porta, não sabem o que é efetuar uma prisão, porque nunca prenderam ninguém. São os policiais maçaneta, que ficaram abrindo e fechando porta, puxando o saco, geralmente são eles que são promovidos. Esse policial militar, ele estava na folga, foi para a delegacia, prestou seu depoimento, deve ter ficado lá umas 3, 4 horas, ou seja, ele deu a sua folga em prol do Estado. Aí vai para o judiciário, onde o juiz ganha mais de 30 mil reais, e o cara está lendo lá a ficha criminal. Roubo, furto, preso por um crime, 273, que a pena de 10 a 15 anos, resistiu à prisão, simplesmente solta. Então, isso aí é um esculacho com o policial que está todos os dias dando a vida por uma sociedade, inclusive para defender juiz, promotores e essas autoridades, para ganhar um salário pequenininho, arriscando a vida, perdendo seu dia de folga, para depois receber isso de troco. Ô, Piperno, tem mais uma questão aí. O policial está na folga, vai lá, faz uma prisão, toma um chá de cadeira, presta depoimento, perdeu a folga para prender alguém que foi solto no outro dia. Depois, quando tiver um processo, ele vai ser chamado para ser ouvido como testemunha. Sabe o que o judiciário está decidindo? Que a palavra do policial não vale como testemunha, não vale como prova. O policial, ele tem uma credibilidade contaminada de alguma maneira, então, policial, a palavra dele não está valendo muito. Isso é mais desestimulante ainda, né? É um escândalo. Desculpa. Não, por favor, você, enfim, advogado. Não, é um escândalo. Você desmerecer... Esculacho. É um esculacho, é um escândalo. Você desmerecer a palavra do policial. O policial, ontem a gente falou sobre funções essenciais da justiça, o policial também é uma função essencial. Ele garante a ordem e a segurança pública. A partir do momento que você descredibiliza a palavra desse policial, você escancara essa inversão de valores que a gente tanto tem falado e que com certeza levam à crise de segurança pública que a gente está vendo hoje no Estado. Chega a ser... eu não tenho palavras para falar sobre como isso é ruim para a sociedade. Porque você coloca o criminoso com uma palavra de mais credibilidade do que o policial. Onde vai parar tudo isso? Desculpa. Não, claro. É que eu não me aguentei. Vai parar com o crime aplaudindo e dando graças a Deus de ter juízes como esse aí, que passa a mão na cabeça de criminosos, serve cafezinho, coloca casaquinho, e o policial se matando de fazer bico, morrendo todos os dias por uma sociedade, muitas vezes, ingrata, que não reconhece o trabalho do policial. Outro dia a gente viu aí um juiz, dá um cafezinho. Eu achei que era piada quando eu vi aquilo lá. Eu olhei 20 vezes isso aí, perguntei para uma desembargadora amiga minha, isso é verdade? Que eu não quero cometer nenhum fake news na minha rede. Infelizmente é verdade. Tá frio, põe um casaquinho, toma um cafezinho. Pô, isso aí é muito esculacho, entendeu? É muito esculacho. Você tem que tratar bem. Mas ele é criminoso. Ele é criminoso. Não é uma visita que você põe na sua casa para você oferecer café. Não, e outra coisa, duvido que oferecem café pra vítima. Não, pra vítima não. Pra vítima não tem audiência de custódia, não é chamada. Eu quero te ouvir o seguinte, claro, dignidade todo mundo tem que ter, né? Tem que ter ali um mínimo de humanidade, dignidade, todo ser humano. Mas eu me lembro bem de uma época em que a gente tinha a polícia militar fazendo a escolta dos presos para as audiências nos fóruns. Sabe como é que funcionava? O preso, ele chegava lá para a audiência no fórum, transferido por um policial militar que ficava escoltando ele ganhava uma marmita bem recheada. O vale alimentação do policial não dava para comprar aquela marmita.
Então, assim, não é que não tem que ter dignidade, tem que ter, mas às vezes tem que ter dignidade, inclusive para o policial, né? Como é que o vale alimentação do policial compra uma coxinha e o preso está comprando uma marmita com carne, com tudo? Fábio Piperno. Nelson, a lista de distorções, ela é infindável, né? Então, veja, a gente falava pouco de juiz e promotores. Existe um teto constitucional para o salário do funcionalismo, que é 46 mil. Exatamente, que é o teto do ministro do STF, né? Nesses últimos, de um mês para cá, para não viajar muito no tempo, quase todo dia tem alguma grande reportagem, algum grande jornal de circulação nacional, falando exatamente de casos que extrapolam isso, mas outro dia, por exemplo, tinha um ranking lá da média salarial de vários estados envolvendo o Ministério Público. E no caso de Santa Catarina, por exemplo, a média, veja, estou falando de média de salário bruto, já era de R$106 mil por mês. Tantos foram os penduricários incorporados. Então, eu entendo o seguinte, aí você pega um professor primário, você pega um PM, aí ele vai olhar aquilo e fala, puxa vida, mas pera lá, por que o meu vale, por que o auxílio moradia desse sujeito que ganha tanto, ele é maior do que o meu salário mensal? Qual a justificativa para isso? Pois é, perguntas do Fábio Piperno, essas são as questões. Olha